Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, mas eu achei que seria um bom momento para dar umas dicas de acupuntura, já que a gente está todo mundo em casa, todo mundo preocupado, e eu acho que eu consigo contribuir com algumas informações da medicina chinesa para a gente ter mais qualidade de vida nesse momento de desafio para todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Alaia, eu sou acupunturista há cerca de 10 anos. Minha intenção não é fazer um vídeo de mais alarmismo, eu não vou repetir o que todo mundo já sabe, mas eu espero que estejam todos bem, estejam em casa. Eu sei que quem tem criança em casa está passando por mais estresse, mais dificuldade, é uma adaptação muito grande. E o convívio com uma criança que não pode sair é difícil para as crianças também, né? A gente tem que. Não é um momento de cobranças, não é o momento da gente continuar nesse paradigma da produtividade, do vamos manter a vida como tá. Na verdade, é um momento que pede mudanças, né? Como eu coloquei no meu vídeo anterior, que é uma leitura do I Ching. Mas é um momento para a gente parar, para a gente cuidar do que importa interiormente e no espaço pequeno, né? Trabalhar as pequenas coisas que a gente consegue e começar a cuidar, ter um pouco mais de autocuidado de verdade com nós mesmos, né? Que autocuidado não é pintar unha, não é passar hidratante, é muito mais do que isso. Então, minha proposta aqui é trazer um pouco de autocuidado para vocês, já que eu não estou podendo atender com acupuntura. A gente consegue ao menos entender um pouco melhor alguns processos dentro do nosso corpo e ter mais consciência de como a gente pode se cuidar. Nenhuma das dicas que eu vou dar aqui vão evitar que você se contamine com o vírus. A acupuntura não é mágica e a medida mais importante é realmente ficar em casa, lavar as mãos, cuidar com o que você toca, se precisar sair na rua, não levar as mãos ao rosto. Então, por favor, fiquem em casa. Mas estando em casa, o que a gente pode fazer para cuidar de nós mesmos? Eu pretendo trazer aqui mais vídeos, esse vai ser o primeiro. E ao longo dos vídeos eu vou discutindo algumas coisas da medicina chinesa. Apesar do vírus ter se originado na China, como muitos outros, ele se originou de um hábito alimentar, higiênico, predatório do ser humano, que ocasionou, né, essa doença para nós. Isso não quer dizer que a sabedoria milenar chinesa seja equivocada. Algumas ações equivocadas que têm acontecido na China, especialmente depois da Grande Fome, então esses hábitos alimentares chineses de consumo de todo tipo de animais, ele surge de um contexto histórico de algumas décadas atrás. A medicina tradicional chinesa, a acupuntura, ela é milenária, ela existe há 4.000 anos. Né? É realmente muito antigo, mas a gente tem alguns registros já de 2, 3, 4.000 anos atrás. E ela permanece muito atual e muito eficaz. Ela não é pseudociência, ela vem sendo investigada já com alguns artigos científicos, mas ela é um saber independente, ela é um sistema de saúde independente e ela tem uma lógica interna. Então eu quero trazer um pouco dessa lógica interna da medicina chinesa para vocês terem ferramentas em casa. Então hoje eu vou falar um pouco do pulmão, da nossa respiração e do que consegue fortalecer nosso pulmão. São coisas simples, práticas, no momento que está todo mundo preocupado com o pulmão, com a respiração, como que a gente pode cuidar da nossa saúde, do nosso sistema imunológico, não de modo que evite pegar o vírus, porque como eu disse, isso não vai fazer com que você não pegue o vírus, tá? Não pegar o vírus, ficar em casa e todas aquelas medidas que vocês já sabem. Isso é para a gente se cuidar, para fortalecer o nosso organismo, para caso a gente pegue o vírus, quem sabe ele não seja tão agressivo conosco. Eu quero trazer um pouco de como a medicina chinesa enxerga as funções do pulmão, porque a medicina chinesa ela trabalha com camadas do organismo. Quando a gente fala em meridiano do pulmão, a gente não está falando só do órgão, a gente está falando de todo o canal que passa pelo braço, tá? Mas ele tem outras funções, ele afeta questões emocionais, fisiológicas, ele tem relação com os outros órgãos, né? Nós não somos seres separados, a gente não trata o pulmão separado do coração, dos rins, etc. A medicina chinesa ela também trabalha com camadas energéticas, então aquilo que nos afeta no físico, afeta no energético e afeta no emocional. E vice-versa também, o emocional ele afeta o físico e afeta o energético, então a gente tem que ter um cuidado múltiplo, né? Um multi-cuidado na nossa vida, tanto no aspecto físico, emocional e energético. Então, uma das coisas que a medicina chinesa traz é que o pulmão ele é o responsável pelo nosso sistema imunológico. Ele é o responsável por um tipo de energia vital que a gente chama de Qi na medicina chinesa, que é o Wei Qi. O Wei Qi ele se espalha pelas camadas superficiais da pele e ajuda a gente a evitar
ser invadido por fatores patogênicos. O vírus é um fator patogênico externo, tá? Para o pulmão estar fortalecido, é muito importante a gente respirar bem. E a gente não respira bem, especialmente na nossa sociedade. Talvez quem pratique yoga tenha uma respiração melhor, quem faz atividade física tem uma respiração melhor, mas a gente costuma ter respiração muito curta. E nesses tempos de notícias constantes, que trancam a nossa respiração, porque a gente está o tempo todo lendo sobre pessoas que estão morrendo sufocadas, e a gente está com medo de respirar e trazer esse vírus para dentro, né? Tem um mecanismo inconsciente nisso tudo. Eu percebo que tá todo mundo, eu inclusive, com a respiração meio curta, meio trancada. Então, uma sugestão que eu tenho dado constantemente é procurar primeiro tomar sol, porque a energia do pulmão a gente recebe do tido que vem do ar, do sol, que os indianos e a Ayurveda chamam de prana, energia vital. Então, a gente precisa buscar sol. Se você tem casa, vai para o quintal. Eu não vou nem falar 15 minutos, faz 20 minutos diários, pelo menos, de sol. A gente sabe que os países nórdicos, por exemplo, no inverno, que recebem pouca incidência de sol, as taxas de depressão são muito maiores, de problemas respiratórios são muito maiores. A gente precisa desse sol, é vital. E saiu ontem, eu vi um estudo que relaciona que as pessoas que mais foram prejudicadas pelo coronavírus são as pessoas que tinham baixas incidências de vitamina D no corpo. Você pode suplementar a vitamina D, mas a vitamina D você consegue também tomando sol. Tá? Então, o sol, para a nossa vitalidade, para o nosso funcionamento normal do corpo, para a nossa energia vital, ele é fundamental. Então, se você mora em apartamento, faz igual o gato. Olha os animais como eles fazem. Busca aquela frestinha na janela e senta ali com um livro, senta ali ouvindo música e fica. Fica ali tomando sol. Né? Deixa que o corpo seja exposto ao sol e aproveita esse momento para respirar fundo e tenta encher, tenta sentir os alvéolos pulmonares se abrindo. Tenta sentir o ar entrando. Eu gosto de fazer um exercício que é o quadrado dos 4 segundos. Eu aprendi isso com uma sueca. Ela faz isso especialmente nesses momentos de inverno, que é pra gente respirar bem. Então, o que a gente faz? Imagina que a caneta é uma setinha. Então, a gente vai encher por 4 segundos o pulmão. Enche 4. Aí, retém 4. Depois solta por 4 segundos e deixa vazio por 4 segundos. Faz ciclos disso enquanto você recebe o sol e a energia vital. Isso vai ajudar a expandir o seu pulmão, a permitir que o ar de fato entre. Tenta não deixar a respiração muito curta. Use o diafragma, conheça o seu corpo. Né? O pulmão, ele ao absorver esse Qi, essa energia do ar e do sol, ele se junta com a energia que a gente recebe dos alimentos, que vem pelo meridiano do baço e do estômago. Né? Essa junção da energia dos alimentos com a energia do pulmão, do ar, do sol, forma a nossa energia vital que vai fazer o corpo funcionar bem, que é o Zong Qi. Esse Zong Qi, ele depois que ele é juntado, ele dispersa pelos tecidos do corpo. Então, ele ajuda na nossa proteção, na nossa saúde, no funcionamento de todos os órgãos e no sistema imunológico, né? O pulmão, ele também ajuda a eliminar o Qi impuro, né? A gente inspira o puro e expele o impuro. Se a gente não está conseguindo inspirar e olhar para a vida, porque eu percebo que ao consumir constantemente notícias trágicas e ao viver sempre na preocupação, na tristeza e no medo, a gente não está permitindo olhar para a vida, a gente está olhando só para a morte. Então, a gente precisa desconectar durante alguns momentos do dia. Se você quer se manter atualizado, escolhe um momento do dia para fazer isso, dá uma olhada nas notícias e depois desliga disso. A gente precisa reestruturar nossa rotina, a nossa vitalidade e buscar novas formas de viver. Então, olhar para a vida, inspirar a vida, olhar para o sol e perceber que a gente está vivo e a gente está bem. E fortalecer nossa emoção, nossa saúde. Então, inspira, olha para a vida e expira tudo que está sendo ruim, que está incomodando, que está causando sofrimento. Não guarda. Faz um exercício emocional. Se a energia do pulmão está fraca, a gente não vai conseguir eliminar, a gente vai trancar tudo no peito e a gente vai ficar mais suscetível a ficar doente. Se a gente tiver com o Qi, a energia do nosso pulmão debilitada e a função de dispersar dele prejudicada,
esse T defensivo, esse sistema defensivo do Wei-Qi, que é o nosso sistema imune, ele vai estar prejudicado e ele não vai alcançar a pele direito. Então, como se o vírus ele entrasse com mais facilidade. Novamente, o importante é você evitar ter contato com o vírus, é se proteger, não sair de casa. Mas o que pode te ajudar a não ficar grave é você estar bem também. Então, vamos respirar. Não deixar que o vírus invada com facilidade. Não vamos dispersar a energia do nosso pulmão. Vamos respirar diariamente, vamos tomar sol diariamente. E nos nutrir emocionalmente com a vida. Quando a gente está gripado, tudo fica bloqueado, né? A respiração não funciona, os poros não funcionam, parece que tudo fica trancado. Então a gente precisa desse movimento de desbloqueio, de não permitir que essa energia fique estagnada no nosso corpo. O pulmão ele é responsável por dispersar os fluidos corpóreos, então ele ajuda nessa transformação. As pessoas que estão ficando graves com coronavírus, ele ataca, né, os brônquios, os alvéolos pulmonares. Eu não fui muito a fundo nisso, mas eu entendi que ele não só destrói, existe um sangramento que ocorre, e ele também gera muito muco. O corpo ele combate gerando muito muco, e por isso a pessoa fica com muita dificuldade de respirar também. Então a gente precisa de um organismo forte, capaz de fazer essa transformação dos líquidos corpóreos, de gerar um muco defensivo e de não permitir que o sangue se extravase, mas que seja um organismo forte, né? A gente não tem como combater o vírus, mas a gente tem como se fortalecer. A medicina chinesa diz que quando o pulmão ele dispersa esses fluidos corpóreos saudáveis para todos os canais do corpo e para toda a pele e músculos, é como se ele formasse uma névoa fina em torno de nós. Então, é muito legal, inclusive esse é um dos exercícios que eu faço, que é você usar a sua criatividade mental e gerar energeticamente com o seu pensamento uma bolha de proteção. Você se visualizar, enquanto respira, envolvido por uma luz branca, uma camada de proteção na pele. Isso você está trabalhando com a sua criatividade nas formas de pensamento. Você está trabalhando no campo sutil. E isso ajuda você. Se você fizer isso com consciência, respirando, tomando sol, isso vai ajudando você a se revitalizar. O Qi do pulmão, ele tá aqui, né? A gente respira, ele vem para cá, e aí ele se conecta com o Qi dos alimentos, e aí ele se transforma na nossa energia vital e ele desce para a região dos rins, para ajudar nessa dispersão, né? Então, para o corpo conseguir trabalhar e lutar contra o vírus e dispersar o vírus, a gente precisa desse sistema energético funcionando. Se o Qi estiver prejudicado nesse seu movimento de dispersão, e aí ele não vai fluir para baixo e vai ficar trancado no tórax. E quando ele tranca no tórax, ele causa tosse e dificuldade de respiração, que são sintomas, né, do coronavírus. Então a gente trabalha essa opressão aqui do tórax. Eu quero mostrar para vocês onde fica o ponto de abertura do canal do pulmão. Então vocês, passem o dedo assim na pele e encontrem entre a axila. Passa o dedo, é um pontinho, é um buraquinho. Tenta achar um local no seu corpo que é dolorido. Minha axila tá aqui, né? Esse pontinho aqui, ele é dolorido. Ele é o ponto P1, é o ponto de abertura do meridiano do pulmão, o ponto externo, né? Ele vem do interno e aqui é o primeiro ponto externo. Ele dói na gente. Ele ajuda a mobilizar essa energia que está trancada. Ele ajuda a expelir o Qi impuro. Ele ajuda a mandar para baixo o que precisa ser transformado. Ele não vai tratar a doença, tá? Novamente, se você tiver com sintomas de coronavírus, se você tiver com febre, com tosse e com falta de ar, no caso de haver falta de ar, você vai ter que procurar um hospital. Eu espero que não seja necessário, eu espero que ninguém que esteja aqui assistindo chegue nesse ponto. Crie o hábito de massagear esse ponto. Deixa ele doer e enquanto ele dói, respira fundo. Assim a gente vai fazendo exercício de desobstruir essa estagnação do pulmão, porque tá todo mundo trancado aqui, lendo notícia. Então a gente respira e solta. Ele é doloridinho e ele vem pelo braço. E aqui na dobra do braço, você pensar, tem um músculo aqui. No buraquinho de dentro, na dobra do braço, aqui, pega bem na linha. Entre o meio e a parte externa, tem um outro pontinho, que é o P5, que é um ponto mar, é um ponto de dispersão das águas do pulmão, é um ponto de expelir aquilo que é ruim e que ajuda nessa fluidez do meridiano, né, nesse soltar desse Qi do pulmão. Então, são 2 pontinhos que eu sugiro a vocês, esse
e esse, para fazer parte do seu dia a dia, junto com tomar sol, com respirar os 4 segundos, fazer alguns ciclos de respiração, se você conhece exercícios de pranayama, melhor ainda, e dar uma pressionadinha nesses pulmões, ou nesses pontos. Outra coisa que é para a gente se atentar ao aspecto emocional do pulmão na medicina chinesa. As emoções ligadas ao pulmão têm relação com a tristeza, com o luto, com a aflição e com a mágoa. A aflição, ela amarra a energia do pulmão, né? Ela ata a energia do pulmão, então ela causa essa tensão no tórax, no ombro, essa obstrução. E a tristeza, ela esvazia o pulmão. A gente precisa, se tiver com vontade de chorar, chora. Mas se for aquele choro que está te esgotando energeticamente, se sua voz está baixa, se você está sentindo falta de ar, sem estar com o vírus, né? E cuidado com as crises de ansiedade que dão falta de ar e levam a gente para o hospital, porque no hospital a gente vai se expor ao vírus. Então observe bem se tem febre e se é falta de ar mesmo, porque às vezes é ansiedade, né? Mas respirem fundo e deixa fluir, porque essa tristeza e esse ler constante de notícias tristes vai acabar esgotando a nossa energia do pulmão, estagnando ela no tórax, e isso não vai ser bom para a nossa saúde de forma alguma. Então, um pouco de autoobservação e autocuidado nesse sentido é importante. A bateria do meu celular está acabando, então eu vou deixar a dica de vocês consumirem mais chá de gengibre com hortelã, que vão ajudar nessa nutrição do meridiano do pulmão. E eu volto amanhã com outros assuntos. Vamos falar um pouco do Qi dos alimentos e do meridiano do baço, tá bom? Fiquem tranquilos em casa e deixe que tudo passe. Respire e expira, né? O movimento é cíclico e esse ciclo do nosso mundo também vai passar. Eu espero que fiquem todos bem.